Postos nos estados do Rio, Minas e Espírito Santo. Em Campos, a rede Rio Postos conta com o posto Web Max na Avenida Felipe Web, próximo a 7, e posto Bom Sucesso na BR-101, ao lado do Atacadão em Guarulhos. Vem pra rede Rio Postos de combustíveis, com você aonde você estiver. Oito horas 44 minutos, voltamos com o Folha no Ar ao vivo, reta final do programa. Para você que está chegando agora, muito bom dia, seja bem-vindo. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Radmed Diagnósticos por Imagem, e às 8h44 em Campos, 31 graus. Para hoje, máxima de 35. Só rapidinho olhar aqui a semana, se vai ter mais calor do que hoje ou não. A gente vai falar ainda até o final do programa, mas é até um alerta aí para chuva forte, essa coisa toda aqui na região. Ó, mas para a semana ainda, ó, segue calor. Amanhã deve começar a diminuir um pouco, mas muito calor. Manchetes do Folha no Ar. Como a gente inverteu aqui a ordem da dinâmica do programa, a gente começou direto conversando com o professor Alberto Ágio, falando aqui sobre a eleição no Chile, falando sobre, né, essa pré-eleição aqui também no Brasil. Vamos às manchetes aqui então, rapidamente. A Arena VMX divulga vídeo do momento do ataque a tiros em Campos e emite nota. Está na capa e destaque aqui do portal Folha 1. Dom Fernando Rifan, nosso querido Dom Fernando, teve audiência com o Papa, tem audiência com o Papa Leão XIV no Vaticano. O encontro já aconteceu, foi sábado, né? Na Biblioteca do Vaticano. Petrobras faz nova descoberta de petróleo na bacia de Campos e bloco localizado na área do Pós-Sal, a 158 quilômetros da costa de Campos. Condenado por estuprar sobrinhas, pastor é preso em Campos. Esse aqui foi terrível, né, rapaz? Cachorro morre ao ser atropelado por motorista que fazia cavalo de pau. Thaís Tostes, né, nossa defensora, ativista aí, né, dos direitos dos animais, né, deve ter ficado, como nós todos ficamos chocados. De acordo com a Polícia Civil, testemunhas foram ouvidas, diligências realizadas. E para fechar aqui, Jardes Macalé, autor de Vapor Barato e outros sucessos, morre no Rio. Cantor e compositor de 82 anos que estava internado no Rio de Janeiro para tratar de um efizema pulmonar. São algumas das manchetes que estão no portal folha1.com.br. Trazer aqui para a gente fechar o Aloysio Abreu Barbosa. A gente falava sobre Flamengo e Palmeiras, reta final do Brasileiro. Tá chegando a hora aí da decisão da Libertadores, dia 26, no dia 29. E assim, eu tinha não é que é uma aposta, mas eu tinha aqui meio que uma projeção, porque o Palmeiras vinha numa estabilidade muito grande, dificilmente, tipo assim, Palmeiras para perder é uma raridade, mas a coisa parece que desandou de um tempo para cá. Claro que clássico é clássico, e esse final de semana, mesmo com a seleção brasileira jogando e comemorando uma vitória extraordinária, o narrador quase que
Meu Deus do céu, deu um troféu por a gente ter vencido o Senegal. Não, o Senegal tá 26 partidas sem vencer. A gente não tinha vencido o Senegal, mas futebol brasileiro. Você vê um Didi falando da história do futebol brasileiro e você vê a gente comemorando aqui sobre o Senegal, não é mole não. Aloysio, daquela projeção que a gente fazia aqui, eu vou ter que rever minha projeção que o brasileiro seria do Palmeiras e a Libertadores do Flamengo? Perdão, Nogueira, pode repetir, por favor? Desculpa. Não, sem problema. Daquela projeção que eu fiz aqui, o Palmeiras favorito ao brasileiro e no confronto direto com o Flamengo lá na Libertadores daria Flamengo, ou seja, Palmeiras ganharia o brasileiro e Flamengo a Libertadores. Será que eu vou ter que refazer minha projeção porque o Flamengo deu a volta e agora é o líder da competição? Ou ainda falta muita coisa? Nogueira, parafraseando Drummond, no meio do caminho tem um Fluminense no meio do caminho. Tem um Fluminense no meio do caminho do Flamengo e tem um Fluminense no meio do caminho do Palmeiras. Se der a lógica, o Fluminense vai jogar a vida com o Flamengo, com a rivalidade, e vai abrir as pernas com o Palmeiras. Então, esses 3 pontos, cara, assim, eu já disse isso aqui em outros programas, o futebol isso dito por Zico, né? A minha entrevista que eu ganhei o prêmio João Saldanha de Crônica Esportiva, o maior prêmio que eu tenho no jornalismo. O futebol é um esporte em que o pior tem muita chance com o melhor. No basquete, no vôlei, o melhor quase sempre ganha. No futebol, não. O futebol entendeu? O pior tem muita chance. Eu vou repetir o que eu já disse aqui umas vezes. Eu acho, embora tenha rateado contra o Mirassol, embora ninguém tenha vencido o Mirassol dentro de casa, e há que se lembrar, o último jogo do Flamengo, dos 4 que faltam aí, né, é contra o Mirassol dentro da casa do Mirassol, e perdeu para o Santos com um time em reserva, que o Palmeiras tem muito jogador também, não só de seleção brasileira, como de outras seleções de outros países, né? Flaco Lopes da Argentina, por exemplo, enfim. Vitor Roque estava pela seleção brasileira, o ataque titular dele estava sem. Rateou contra o Santos e também aí rola a rivalidade regional que pode rolar com o Flamengo e o Fluminense, né? Eu acho o seguinte, apesar do Palmeiras ter dado essas 2 rateadas aí, o Palmeiras é um time que tem uma constância, né? E o Flamengo oscila mais, né? Eu acho que o primeiro tempo contra o Vitória, embora o Flamengo ganhou de 5-1. O primeiro tempo contra o Vitória foi muito ruim do Flamengo. A defesa cometeu erros que não costuma cometer, né? No time de Felipe Luiz. O Flamengo tem um problema grave. Fala-se muito da ausência de Pedro e tal, mas onde você tem assim, muito desnível dos titulares para o banco, as opções do banco, é na zaga. Entendeu? Sai Léo Pereira e Léo Ortiz, não Deus nos acuda, né? Na zaga. E isso apareceu contra o Vitória. Teve, como acaso, né, 2 expulsões merecidas, não foi em favorecimento, a que se destacar foram 2 segundos cartões amarelos, não foram cartões vermelhos, né? Foram merecidos, e o Flamengo aí, quer dizer, com 2 a mais, né? Fez prevalecer no segundo tempo essa maior qualidade técnica, né? Eu acho que tudo muito aberto, eu não vejo assim, lógico, inverteu a vantagem do Palmeiras agora do Flamengo, mas assim, tudo muito aberto, acho que é jogo, né? E Libertadores, desde que passou a ser um jogo só, justamente a partir de 2019, quando o Flamengo vence o River Plate, né, é um jogo. O jogo, tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer no jogo. Então, eu acho assim, o que eu acho, que eu repito é o seguinte, são 2 grandes times, sem sombra de dúvida, são 2 melhores times do Brasil, da América do Sul, das Américas, pode botar para jogar com o time mexicano, o time dos Estados Unidos e tal, são 2 melhores times. Agora, se um deles vencer Brasileiro e Libertadores, o que perder os 2, se isso acontecer, vai virar Botafogo de 23. Tô vendo aqui, Luiz, Beto me chamou a atenção, são 5 rodadas ainda.
5, perdão. Obrigado, Beto. 5. Flamengo tem 3 pontos a mais, são 33 jogos iguais e você tem aqui o 71 a 68. O Cruzeiro que segue com 64. O Fluminense e Flamengo jogam hoje, Fla-Flu. E Hoje não, quarta-feira. Não, hoje não, desculpa. Obrigado, Luiz. Quarta-feira. E logo na outra semana, o Palmeiras enfrenta o Fluminense. Eu não sei, claro, essa questão dia 22 joga no sábado que vem contra o Palmeiras. Eu só sei que o Fluminense não tem time para disputar de igual para igual com nenhum dos dois. Isso eu sei. Mas é aquela história, quando joga, amigo, aí é o que você falou. O mais fraco, não tem essa história, não tem. O futebol é esse encanto por não ter lógica. Agora é torcer para dar menos problema, para machucar menos jogador e com o time certinho e mantendo esse equilíbrio aí até o final. Entre o confronto direto, eu mantenho aqui a minha opinião, cara. Assim, eu acho que o Flamengo joga muito mais, joga mais bonito, joga mais bola que o Palmeiras. Agora, o Palmeiras é um time aguerrido até os 99 do segundo tempo. Não tem brincadeira com eles. Ô Luiz, só pra gente fechar aqui, tem uma pergunta do Renato Carvalho. Eu ia falar isso. Vamos lá. Posso te fazer então a pergunta do Renato pra gente fechar? Carlos Freitas e do Renato. A primeira do professor Carlos Freitas é que ele traz aqui, professor, seria um ressurgimento de um modelo que foi derrotado décadas atrás e por ocasião de um outro modelo baseado em sindicatos? Isso ele pergunta na hora que o professor Alberto Agio falava aqui com a gente, né? E ele citava aqui o ABC, né? Santo André, São Bernardo e São Caetano, que são as cidades ali desse polo central de São Paulo. E o Renato Carvalho, Aloysio, também pergunta: bom dia a todos, aí é diretamente a você, Aloysio. O Alckmin, sabendo que não teria chance de ser presidente, se uniu a Lula e está lá sentindo o gostinho, entre aspas. Eu não vejo hoje Vladimir com a força que o pai tinha para virar governador. Mas será que se ele usasse a mesma tática de Alckmin, vindo primeiro como vice de alguém e aí, assim, se tornar mais conhecido, ele teria mais chance de atingir o posto de governador no futuro? Obrigado. Já agradece, Aloysio. A pergunta do professor Carlos Freitas é feita pelo professor Alberto Agio, né? A gente estava com um tempo com ele muito exíguo, tinha compromisso, então a gente não pôde fazer, peço desculpas ao Carlos Freitas, né? Ele fala, acho que em relação ao Chile, né? O modelo foi derrotado décadas. Eu não sei, assim, eu não sei se o pinochetismo, chamemos assim, ele foi, de fato, derrotado. Eu acho que ele se tornou anacrônico no modelo ditatorial, de supressão de liberdades individuais, garantias individuais, né? Agora, porque, assim, você teve ditadura, por exemplo, você teve ditaduras na América Latina toda, né? E foi patrocinado pelos Estados Unidos no contexto de Guerra Fria, que é uma outra coisa. Tinham medo de uma nova Cuba, né? Depois que a Revolução Cubana de 59, a crise dos mísseis em 62, mísseis instalados ali para bombardear os Estados Unidos, foi o mais próximo desde a Segunda Guerra Mundial que a gente chegou de uma Terceira Guerra Mundial, né? E Khrushchev e Kennedy abaixaram a corda e negociaram, graças a Deus, a gente está aqui hoje por conta disso. Mas, assim, as ditaduras, especialmente chilena e argentina, foram muito sanguinárias. Todas as ditaduras militares aqui no continente mataram, torturaram, né, sumiram com corpos, todas elas, sem exceção. Agora, proporcionalmente, a Argentina e a chilena foi barra muito pesada, né? Foi muito mais do que no Brasil, por exemplo. Não estou chamando a do Brasil de dita branda, como alguém falam por aí. Mas é fato. Agora, assim, os militares no Chile, Pinochet entregou a economia para o chamado Chicago Boys, né? Inclusive, um deles é irmão do Cash, um desses Chicago Boys, é irmão do Cash, que
ficou em segundo lugar aí no primeiro turno e é favorito aí para pegar um segundo turno contra a Hara, né? Chegou em segundo lugar no primeiro turno e favorito para pegar um segundo contra a Hara. E, embora tenha deixado um déficit muito grande na Previdência, que hoje a Previdência, privatizaram a Previdência, né? Então, você tem muita gente hoje no Chile que chega ao final da sua vida útil de trabalho, que é um país muito frio no inverno, morrendo por inanição, né? O que é uma coisa muito ruim, né? Uma coisa assim, até em agrupamentos humanos assim, nômades, que você tenha um ou outro para você estudar, a tribo cuida dos seus anciãos, né? Porque aqueles anciãos contribuíram para a tribo, né? Quando chegar na idade que eles têm mais vida ativa, a tribo se une para cuidar deles. Então, é uma coisa ruim. Agora, não dá para negar que o Chile é uma economia muito arrumada, né, em relação aos outros países da América do Sul. O Chile e o Uruguai são países muito arrumados, né? E parte desse sucesso econômico, com todas as suas mazelas, se deve ao governo Pinochet. Isso talvez não tenha mudado, né? Isso talvez não tenha mudado no Chile. Em relação à pergunta do Renato, eu acho que a conjuntura de Alckmin foi muito particular, né? Alckmin estava... Ele, antes das eleições de 2018, teve apoio do Centrão, era apontado ali, antes de começar a campanha, como um dos favoritos, e ficou muito mal posicionado, né? A polarização Lula preso, né? Só Ciro conseguiu furar um pouco, né? Mas assim mesmo, ali no final de agosto, quando Lula preso desde abril, quando o TSE indefere a candidatura de Lula e bota Haddad passa passando por Ciro, faz o segundo turno com o Bolsonaro, como era previsto, o Bolsonaro ganha, pelas pesquisas, né? Alckmin sai muito enfraquecido dali. E Alckmin em 2022, como o professor Bertuaggi falou aqui, o diapasão ali era democracia versus tentativa de autocracia, né? Como ficou comprovado depois no Supremo, uma tentativa de golpe, né? Teve o 8 de janeiro, que todo mundo viu, né? Então, foi uma maneira de Lula sinalizar para o espectro democrático, dos seus ex-opositores do PSDB, de onde vem Alckmin, né? Foi governador várias vezes de São Paulo pelo PSDB, e formar uma coalizão democrática contra, né, uma chapa que era composta por Bolsonaro e o general Braga Neto, que também está preso, né? Por tentativa de golpe. Enfim, eu acho que foi uma conjuntura muito específica, a conjuntura de Alckmin, né? Agora, se, por exemplo, Tarcísio sair do governo de São Paulo, não tentar a reeleição para ver presidente, certamente Alckmin vai ser pensado por Lula para disputar o governo de São Paulo novamente. Mas aí pelo PSB, né, onde ele está hoje, que é aliado do PT, Partido Socialista Brasileiro. E aí... Tudo depende da conjuntura, entende? Sim. Há um movimento, né, de vários setores, segmentos, para poder chegar a essa conclusão aqui. Agora, no Rio, Vladimir ser governador, e em relação ao pai, também é outro cenário também, é aquilo que a gente falou, né? Aquilo que você falou, depende de uma série de fatores, né? Pro pai tinha um tal de Leonel Brizola dando apoio, né? Então, não sei. São momentos distintos, diferentes. Vladimir pode ser e tal. Eu, sinceramente, acho... Pode ser, pode precisar dele, né? Entrou essa operação aí bagunçando o tabuleiro, mas o Castro não pode ser candidato à reeleição, porque ele foi eleito na chapa vice de Witzel e em 2018 se reelege em primeiro turno, em 2022, não pode ser candidato a governador, pode ser o Senado, né? Hoje, inclusive, é bem cotado para isso. Tem no julgamento pela frente, né, do CEPERD, assim com o Rodrigo Bacelar, no TSE.
Pode ser, talvez se o Washington Reis pudesse ser candidato, que também hoje está inelegível no Supremo, mas está sob análise, talvez, né? É aquela coisa, tudo fruto de conjuntura, né? Como diria Ortega y Gasset, filósofo espanhol, o homem é das suas circunstâncias, né? Então vai depender das circunstâncias. Pode continuar prefeito, pode vir a federal, pode lançar a mulher, Tassiana federal, né? Cada hora, Magalhães Pinto, né? Como nuvem, cada hora que você olha está de uma maneira. É claro que a situação dele é bem confortável, eu diria assim, né? Depois dessa reeleição em relação a 2026. Penso assim também, é aquilo que você falou, tem que acontecer, é isso, a cada instante pode mudar. Luiz, 9h03, vamos partir para o fechamento. Amanhã estaremos aqui de volta nessa bancada, se Deus permitir, com mais um Folha no Ar, e aí também a gente vai fazer aqui um bate-bola sobre esses temas todos atuais aí, sobre tudo isso. Obrigado por hoje. Lembrar que amanhã, bem cedo, teremos aí o Jornal Folha da Manhã nas bancas e também nas casas dos assinantes. Bom dia, Luiz, obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, Nogueira, obrigado. Boa entrevista com o professor Bertoage. Parte dela vai estar amanhã na coluna Ponto Final, coluna de opinião do jornal, né? Gostei. Desculpa. Perdão, pode falar. Adorei o prêmio de alfafa, cara. Sensacional. Esperando aqui uma madeira mas depois que eu instituí... Sumiram. Para quem não entendeu, pode ir lá no blog Opiniões, que tá lá. É que você falou assim, não, coluna Opiniões, é de opinião do jornal e tal. As pessoas fazem uma confusão, o que é opinião, o que é notícia, o que é um artigo, de quem que é aquele artigo postado dentro do seu blog. Olha, rapaz, é muito difícil. Mas cara, porque assim, o Ponto Final é a coluna de opinião do jornal. O nome do blog que eu sou editor é o blog Opiniões, né? São duas coisas diferentes. O blog Opiniões é a minha opinião, e a coluna Ponto Final é a opinião do jornal, né? Que tem que ser mais equilibrada do que a minha opinião pessoal, né? É a opinião do Grupo Folha. Mas não é isso, tipo assim, aquele tipo assim, um tiozão de WhatsApp bolsonarista que comemora e chama de vagabundo 121 mortos. Eu falo, olha só, tem 4 policiais mortos de 121. O afã seu de lacrar tanto que você chamou 4 policiais mortos a serviço do Estado de vagabundos, né? Aí tem lá o petista, professor do IFE, que vai e fala que as pesquisas valem só por quem respondeu às pesquisas. Que reproduz os bolsonaristas de 2022, né? Negava as pesquisas da vantagem de Lula. Eu falei, meu filho, olha só, você não precisa tirar no hemograma todo o sangue do corpo para saber como é que está o seu corpo. Você, por uma pequena parcela do sangue, do seu sangue, você não precisa ir para o Conde Drácula, chupar todo o seu sangue para saber como é que está o seu corpo. Tira ali um frasquinho de sangue, você sabe como é que está o corpo, né? E é muito preciso, muito exato. Isso é preciso do critério estatístico, né? Então, assim, são coisas... E gente que, assim... o nome do blog é Opiniões. Aí, Cláudio Nogueira escreve um artigo. Eu assino com o nome de Cláudio Nogueira no título. Tem a foto do Cláudio Nogueira. Tem o nome de Cláudio Nogueira no texto e no título. E o cara fala como se fosse meu o artigo. Eu falo, está escrito em português. Mesmo se for analfabeto, tem a foto de Nogueira. Como é que posso ser eu? Então aquela coisa que o Humberto Eco, saudoso semiólogo, escritor, né? O Nome da Rosa, para quem não leu o livro ou viu o filme, aconselho que faça ambos, né? Falava a idiota da aldeia, né? Falou isso antes, ele morre em 2016, ele falou isso em 2015. Quando ele ganhou um diploma honoris causa em Turim. Ele era italiano, né? Que é o mal da internet que promoveu o idiota da aldeia por toda a verdade, né?
E que antes o cara falava numa taverna que é besteira, e fala, cala a boca, idiota, e ele ficava quieto. Então tem hora que não é opinião, né? É cala a boca, idiota. Um pouco, né? E você tem que, não é só expressar opinião, você tem que ter algum argumento, alguma base lógica, né? Então aqui, a gente criou aqui os prêmios simbólicos, né? O prêmio Roberto Henriques, né? Que é para quem fala mais, o próprio Roberto, Garotinho e Jefferson disputam aí, e às vezes nós também. Aí criamos o prêmio Edinho Black, que é quem é convidado por firme não vem, que é o próprio Edinho Black, nosso querido amigo marceneiro, e o senador Carlos Portinho. Tem o prêmio Mala do Patrimônio, o Mala da Ecologia Sofiati, o Mala do Patrimônio Público é Edmundo, e o Mala das Pesquisas sou eu. Então, é cada um. A gente se sacaneia também. Tem que cortar na pele, né? E agora uma madeira de alfafa. Uma madeira de alfafa. Boa. Mas, coincidentemente, todos os petistas que até outubro vinham dando Lula melhorando, vieram essas novas pesquisas, mas não apareceu um. Não apareceu um. Tá na concorrência da mamadeira também? Não, ninguém se manifestou, né? Naquela coisa, você não é Fluminense porque ganhou o Fluminense 2023 na final da Libertadores, é ótimo. Aí é fácil. Ser Fluminense no resto do tempo que é mais complexo. Ser Flamengo hoje é fácil. Ser Flamengo antes de ser Flamengo com brocador era mais difícil. Com o Bina era mais difícil. O Bina lembrou bem, cara, aquilo ali. O brocador também, né? Minha nossa. Ai, tempo bom pra nós, né? Que não somos flamenguistas. Aqui, até amanhã, se Deus quiser, às 7 da manhã com mais um Folha no Ar, então. Obrigado por hoje, Luiz. Um abraço, mas amanhã vamos botar o Beto para participar. Sei, pegar o microfone ali e virar a câmera para ele também. Valeu, um abraço. Valeu, um abraço. 9h09, fechamos aqui o Folha no Ar, de volta amanhã às 7, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. O melhor futuro para seu